Bom, olá pessoal, leitores e seguidores do CorelDRAW. Vamos ver hoje quem é que manda mais aqui, se é o Midjourney ou o CorelDRAW. Bom, eu fiz aqui o teste final, né, que eu precisava, que é passar isso para realmente um logotipo, né, pessoal. Então eu criei aqui um grid, né, no tamanho igual, né, de todos os lados iguais. Fiz a minha divisão e coloquei ali o projeto que saiu lá do Midjourney para a gente poder fazer. O nome do projeto vai ser Beerman, né, imitando aí o Barman, ou Beerman. Aí eu apaguei o texto aqui, não apaguei na verdade, só tirei ele da área ali para não atrapalhar. Bom, aqui é o resultado do Midjourney e agora a gente vai fazer uma coisa realmente que funciona, tá pessoal? E que se pode ser aplicado, né? Pode ser aplicado de maneira adequada. Eu vou utilizar aqui as ferramentas de base, né? Pode ser a caneta, tanto faz. Você usa a que você quiser, Bezier. Eu usei a caneta aqui, achei que ficou bom. Me ajudou bastante, foi rápido, demorado. Claro que não foi rápido que nem o Midjourney, mas o meu resultado aqui vai ser muito melhor do que do Midjourney. Eu só vou ficar preocupado com essa tecnologia quando ela conseguir fazer isso aí. Quando ela conseguir vetorizar realmente, criar um vetor, né, para que a gente possa utilizar com o mínimo de ponto, com as curvas todas bem feitas, como a gente vai mostrar para vocês nessa speed narrada do CorelDRAW. Fica até o final que você não vai se arrepender não. Eu vou mostrar umas técnicas que eu utilizo, não todo mundo trabalha assim, nem todo mundo trabalha assim, melhor dizendo, mas as técnicas que eu utilizo às vezes para minimizar os problemas que podem acontecer numa marca, como por exemplo nesses círculos que eu fiz aqui, né, nesses cantos, e às vezes você precisa fazer um grid ali para poder determinar que as curvas fiquem realmente boas para um corte, para o que for, para laser, para o que for, tá pessoal? Hoje em dia as tecnologias estão muito avançadas, então tem que ser uma coisa técnica, e o Midjourney não vai poder te ajudar nisso aqui, ó. Então aqui está um profissional trabalhando com muitos anos de experiência, sabe muito bem como é que funciona essa vetorização, essa criação de uma marca também. E aqui eu estou minimizando todos aqueles problemas que podem ocorrer, né, durante o processo de impressão ou corte, né, ou vinco, ou o que for, as aplicações todas que a gente precisa. Então eu estou utilizando de técnicas que eu sempre utilizo quando eu preciso minimizar os efeitos. Dá para utilizar também suavizadores e tudo. Eu vou utilizar várias técnicas aqui para que vocês possam ter uma noção de que vocês não vão perder o emprego para Midjourney ainda, porque se você sabe fazer isso, se você conhece o CorelDRAW ou o Adobe Illustrator ou o Inkscape, programas que trabalham com vetorização, você ainda tem emprego garantido por muito tempo, porque muitas empresas precisam desse conteúdo para trabalhar. E quem sabe trabalhar com isso acaba tendo suas vantagens. Aqui eu vou minimizar também os problemas. Eu utilizo essa técnica aqui há muito tempo, desde quando eu comecei lá no Corel. Aprendi isso na construção civil, tá? Que são, na verdade, é construir de fato uma coisa, né? E não simplesmente replicar. Então, na construção, você tem que ter um certo domínio sobre o trecho que você quer construir, como você quer esse trecho. Você tem que pensar que isso pode ser um adesivo no futuro e os cantos podem atrapalhar, né? Então, podem estar descolando aí do teu material, né? O nosso amigo lá, o Helbert, está sempre fazendo adesivo, ele sabe disso. Quanto menos canto, melhor. Então, quanto menos biquinhos, né, melhor, né? Se tiver aparecendo algum fundo aí, algum áudio de fundo aí, tá pessoal? São os bichos aqui da floresta, que eles são bem ativos, tá? E aqui eu vou minimizar alguns cantos também. Antes de começar a fazer a finalização, eu vou diminuir a quantidade de objeto, não precisa dessas árvores aqui embaixo. Eu nem escrevi isso lá no prompt, no Midjourney, né? Apenas eu coloquei um homem bebendo cerveja. Aqui os dedos eu vou fazer estilizados, mas vou fazer de uma forma que fique legal, tá? Vou estilizar eles. Tá horrível aquilo ali que foi feito pelo Midjourney. Geralmente as mãos eles fazem, a inteligência artificial faz muito ruim, né? O cabelo também eu vou diminuir bastante. Os efeitos, né? As curvas, a quantidade de elementos que tem nessa barba, nesse cabelo. Que isso aqui, pessoal, não funciona para logotipo não, tá? Quando você minimiza isso, diminui o tamanho para 25%, que é um tamanho mínimo recomendado para muitas das marcas, isso fica uma bela porcaria, fica muito ruim. Você não tem visualização, não dá para fazer a miniaturização da marca, né? Também não dá para ampliar, porque vai aparecer muito problema.
Aqui, por exemplo, eu estou usando suavizadora para diminuir esse excesso de pontas aqui, ó, porque não tem necessidade, isso não vai fazer muita diferença no design, ter pontas. Pontas, algumas vezes é necessário, outras vezes é bom você tirar. Por mais que você precise delas, é bom você sempre arredondar um pouquinho o final da ponta, quando for para logotipo, tá, pessoal? Quando for para outro tipo de arte, você não precisa não, pode deixar bem pontiagudo, não tem problema. Acontece que os pixels sempre no final ele dá um problema, né? Sempre dá algum tipo de problema mesmo na edição eletrônica e não impressa. Aqui eu vou unir os setores, eu utilizo essa técnica aqui para minimizar também o tamanho do objeto e deixar uma borda para que essa borda seja visível. Ali eu vou minimizar as pontas também, tá? Então é muito importante você conhecer essas técnicas de vetorização, né? Sabendo utilizar as ferramentas corretas para criar um conteúdo realmente profissional e que isso possa ser aplicado realmente em várias coisas. Aqui eu poderia ter feito de outra forma, mas eu fiz assim, já estava no embalo mesmo. Cantos também, ó, minimizo ele, né? Não tem necessidade. Vou analisar todos os cantos um a um é necessário, a quantidade de pontos, quantidade de cantos. Aqui esse sol que tem atrás aqui eu vou deixar ele realmente redondinho, direitinho, depois vou fazer umas coisas legais nele, né? Aqui eu estou fazendo a parte do nariz, tem que ter um cuidado com essas peças que são muito pequenas, tem que tentar deixar elas o mais grossa possível, né? Para tentar, quando sair na redução, né? Quando você tiver que fazer uma redução da marca, isso não ficar atrapalhado, não ser destruído, né? Aqui também depois eu amplio um pouquinho mais, aqui veja que eu vou mexer em todos os cantos aqui, ó. Eu passo eles para a cúspide, depois eu vou ali na ferramenta cantos, né, nessa janela de encaixe que está aberta aí do lado, e faço os cantos ficarem da maneira adequada para que a arte realmente possa ser aplicada em outras coisas, né, tanto no tamanho de 100%, como de 50%, como também o de 25%, 75%, né. Só não pode ser menos de 25%, porque às vezes não fica legal mesmo se você construiu numa folha A4 em 100%. Aqui, para não dar problemas, ó, a gente tem que ter determinados cuidados aqui com os nós, porque eu não quero que dê problema nem no corte e nem na impressão. Então, quer dizer, é assim que tem que ser e é assim que deve ser mesmo. Se tiver um som de carro aí no fundo, pessoal, é o pessoal da descarga, tá fazendo a carga do material aqui da roça. Desculpa aí, tá, pessoal? Às vezes passa os caminhões aqui carregados de banana e tudo mais. E inhame também o pessoal passa muito. Aqui o cabelo eu resolvi minimizar mais ainda, porque aqui parece que está faltando cabelo nele, né? Pelo que a inteligência artificial fez, ele está meio careca ali, então eu resolvi trazer o cabelo realmente para o local que deve. Aí eu separo os pontos, nós, depois faço a união deles novamente, com um cuidado especial. Aqui também eu vou fazer a separação de nós e depois a união dos nós que eu quero para ficar a peça que eu vou utilizar para fazer os cortes no sol e também para fazer os dedos estilizados aqui, conforme eu quero que fique. E também como eu acho que o cliente vai acabar aprovando, eu vou mandar para ele isso depois de ele ter escolhido aquela versão do Midjourney, né? Aqui eu utilizo o borrar, eu utilizo o manchar, ó, eu utilizo várias ferramentas para mostrar para você que é possível fazer com outras ferramentas as mesmas coisas que você faz com a Bezier, né? Usando a forma sempre, tendo muito cuidado com a quantidade de pontos depois. Aqui também eu já usei outra ferramenta. E aqui eu vou usar outra ainda, manchar agora, para mostrar como é fácil fazer objetos por dentro, assim, ó, depois sair manchando ele. Ó. Hoje em dia o Corel está muito mais rápido, muito mais preciso, né? Tem a ferramenta de siso, né? Tem a ferramenta de expandir e repelir, né? Atrair e repelir, aliás, que ajuda bastante. Aqui eu vou utilizar a nossa, aquela ferramenta ali, a forma, né? E também a outra de fazer o 3D, né? A gente usa muito envelope. A gente faz o envelope também, envelopamento, né? De algumas formas. Aqui eu vou diminuir um pouco os nós com a ferramenta que a gente já disponibilizou para vocês. Vou fazer o fundo do copo aqui para finalizar. E agora aqui nas mãos eu vou fazer de outra maneira, tá? Aqui o sol também. Vou verificar ali se ficou elementos para fora. Vou dar os cortes necessários depois para poder fazer as aplicações, né? Que eu não quero aquela parte de baixo ali para toda a marca, para todas as aplicações da marca, né? Aqui eu vou utilizar esses elementos
são os elementos que estavam nos dedos para fazer o efeito que eu quero no sol e finalizar e mandar para o cliente para ver se ele vai aprovar, e se ele vai aprovar, e se ele quiser alguma alteração, eu tenho como fazer alterações, eu tenho um vetor agora do material. Aqui nos dedos eu vou personalizar eles também, com todo cuidado aqui para manter a simetria das curvas, né, pessoal, tentando alinhar sempre os nós e manter o mínimo de nó possível e colocar no estilo que eu queria colocar ali aquela mão. Agora arredondar todos os cantos, todos sem exceção, todos eles, arredondar um pouquinho, fica charmoso, fica legal e quando você aplica não dá problema, não tem grilo nenhum, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, né, que sirva de lição também para vocês, entenderem que é necessário passar pela mão de um profissional para você finalizar uma marca e para que essa marca fique realmente visível, né, e também atraente. As cores aqui eu coloquei aleatoriamente, né, utilizei lá as cores que a inteligência artificial utilizou, mais ou menos, né, nem muito também, nem muito nem pouco, né. E aqui eu vou fazer as aplicações, vou estar mostrando essas aplicações para vocês, que ficou bem interessante. Apliquei aqui numa lata de refrigerante ou de cerveja no caso, né? Uma garrafa também especial aqui de cerveja. Fiz umas aplicações aqui para vocês verem. O Beerman, a marca aqui, a redução, ó, nota que a redução ainda dá leitura, o menor que ela fica, ela ainda dá a leitura, né? E aqui eu fiz só um corte rápido aqui com a macro do Elvin, só para ver o resultado que daria ali se eu precisasse, né? Fazer isso de maneira rápida, é óbvio que não deu. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo aí. Dá uma olhada no final do vídeo agora, eu vou deixar passando algumas imagens para vocês verem a aplicação final da marca Beerman, que foi realmente vetorizada pelo CorelDRAW e pelo profissional, pela mão de uma pessoa, e não simplesmente com a inteligência artificial. Ok, pessoal? Um grande abraço, fica com Deus.